Vamos lá, pessoal. Vamos continuar aí resolvendo os exercícios, tá? Exercício da página 94, tá? Agora exercício 6. Ele fala o seguinte, ó. Uma amostra de 5 litros de benzeno, tá? Vamos grifar aí, ó. 5 litros de benzeno líquido armazenado em um galpão fechado de 1.500 metros cúbicos contendo ar, tá? Então ele tem lá os 5 litros de benzeno, tá? Num galpão que tem 1.500 metros cúbicos de ar atmosférico. Aí ele fala assim: evaporou completamente, todo o vapor permaneceu no interior do galpão. Técnicos realizaram uma inspeção no local, obedecendo às normas de segurança, que indica o tempo máximo de contato com os vapores tóxicos do benzeno. Observe a tabela. Então ele passa uma tabela aí, tá? Lá embaixo ele fala o seguinte, ó. Considerando as normas de segurança e que a densidade do benzeno líquido, então, ó, marca isso aí, ó. Densidade do benzeno é igual a 0,9 gramas por ml. Então vamos anotar aqui, ó. A densidade aí do benzeno, né? Densidade do benzeno. Vou colocar só D, né? Você sabe que é densidade, tá? Densidade é igual a 0,9 gramas por ml. E ele passou aqui em cima, ó, lá na primeira linha, ó, 5 litros de benzeno, tá? Litros é volume. Ele passou aqui 5 litros. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos utilizar a fórmula, tá? Densidade é a massa da solução dividido pelo volume da solução. A densidade aí, ó, é 0,9. A massa do benzeno nós vamos descobrir, e ele passou em um volume de 5 litros de benzeno, tá? Só que aqui tem um porém, ó. Esqueci de falar para vocês, ó. A densidade aqui está em ml, ó. E o volume está em litros. Então nós vamos ter que transformar. Não pode ser unidades diferentes, tá? Ó, senão a conta dá errado. O cálculo dá errado. Tem que ser unidades iguais. Como é que nós transformamos para litros? Multiplica para litros não, para ml. Multiplica por 1.000, tá? 5 multiplicado por 1.000 vai dar 5.000 ml. Aí nós colocamos aqui na formulinha aqui, ó, 5.000. Como que nós resolvemos isso aqui, ó? Multiplicação cruzada, tá? Como embaixo do 0,9 aqui não tem nada, vamos considerar 1. M vezes 1 vai dar M. E 0,9 vezes 5.000. 0,9 vezes 5.000, nós vamos chegar aqui numa massa de benzeno de 4.500. Como é que eu sei a unidade, ó? A unidade é o seguinte, ó. Aqui na densidade está em gramas, tá? Então, a minha massa aqui também vai ser em gramas. Então, ele tem 4.500 gramas de benzeno. Agora o seguinte, ó. Lá embaixo, ó, ele fala assim, ó, o tempo máximo, ele quer saber o tempo máximo em horas, tá? Em que os técnicos podem permanecer no interior do galpão, tá? Para eu descobrir o tempo, pessoal, ó, o tempo está aqui, ó, nessa tabelinha aqui, ó. O tempo está aqui na tabelinha, ó. Ele passou o tempo de, aqui está em horas, tá? O tempo, 2 horas, 4 horas, 6 horas e 8 horas. Cada tempo desse aqui tem uma concentração de benzeno que diferente, ó. Concentração 4, 3,
2 e 1, tá? Então, para eu descobrir o tempo, primeiro eu vou ter que descobrir a concentração, tá? Qual que é a fórmula da concentração? Na concentração, nós vamos ter a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Agora o seguinte, ó. Deixa eu escrever mais para cima, né? Acho que fica melhor. Então, vamos ter concentração é igual a massa de soluto dividido pelo volume da solução. Então, nós vamos ter aí o que? Aqui nós consideramos aqui, ó, o benzeno como sendo uma solução, tá? Ó, ele chegou na massa de 4.500 gramas. Agora, esse benzeno agora ele está dentro do galpão fechado lá de ar, ó. Lá em cima, ó, um galpão fechado de ar, tá? Então, esse galpão fechado de ar aqui, que tem 1.500 metros cúbicos de ar, no caso agora ele vai ser a solução. Então, o benzeno está dissolvido nessa solução de ar, tá? Então, no caso aqui, o benzeno passa a ser soluto, tá? Soluto. Então, passa a ser massa do soluto. Então, nós vamos calcular a concentração, ó. Concentração eu vou descobrir. A massa do soluto é 4.500 gramas de benzeno, tá? Mas o seguinte, ó, essa concentração que ele quer descobrir aqui, ó, ele quer descobrir em miligramas. Então nós vamos transformar esse 4.500 gramas aqui, ó, de benzeno, nós vamos transformar para gramas, tá? Como é que transforma miligramas para gramas? Multiplica por 1.000, tá? Então aqui, ó, ficou a massa igual 4.500.000 miligramas, tá? Então coloca aqui, ó, 4.500.000 miligramas, tá? E ele também, pessoal, ó, deixa eu subir aqui, ele passou um volume, ó, de 1.500 metros cúbicos de ar, tá? Deixa eu anotar aqui embaixo, ó. O volume que ele passou aí, ó, é 1.500 metros cúbicos de ar. Agora o seguinte, ó, só que essa concentração aqui, ó, ele está pedindo em litros, ó, aqui em cima, ó. Então nós vamos ter que transformar o volume para litros. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, tá? Então é só a gente multiplicar por 1.000 também. Então o volume aí, ó, vai ser 1.500 multiplicado por 1.000 vai dar 1.500.000 litros de ar, tá? Aí nós colocamos aqui, ó, no volume da solução. Colocamos aqui, ó, no volume. Agora é o seguinte, nós podemos cortar os zeros aqui, ó. 5 zeros aqui embaixo. Vamos cortar com 5 zeros aqui em cima, tá? Sobrou 45 dividido por 15, que é 3, tá? Então aqui nós descobrimos o que, ó? Como a minha massa nesse caso está em miligramas e o meu volume agora está em litros, nós descobrimos a concentração em miligramas por litro, tá? Concentração igual a 3 miligramas por litro. Olhando na tabela, onde que eu tenho concentração igual a 3 miligramas por litro? Aqui, ó. Esse 3 aqui equivale a quanto? Equivale a 4 horas, tá? Então, com isso, nós chegamos aí, ó, no tempo de permanência aí de 4 horas. Então, a resposta é a letra B. Exercício 7, ó. Exercício 7 fala o seguinte: quando uma pessoa ingere bebida alcoólica, cerca de 90% do álcool ingerido é absorvido no trato digestivo, na primeira hora. Esse álcool passa para a corrente sanguínea e é metabolizado no fígado.
Sua eliminação, no entanto, leva muito mais tempo e é isso que o torna ilegal, que torna ilegal uma pessoa dirigir nessa condição. O gráfico abaixo mostra a concentração média de álcool no sangue em função do tempo, após o consumo rápido de uma, duas, três e quatro doses do destilado, tá? Então subir aqui um pouquinho, ó. Então olhando no gráfico, ó, o que vai ser essas doses que ele fala, ó. A primeira vai ser essa roxa aqui, ó. A segunda vai ser essa vermelha, a terceira dose a laranja e a quarta dose a verde. Por quê? Porque à medida que você vai tomando mais doses de álcool, a concentração de álcool no sangue vai ter que aumentar, tá? Letra A fala assim, ó, de acordo com o gráfico, se uma pessoa ingere, marquem aí, ó, 4 doses de destilado. Após quanto tempo a velocidade, então, ó, ele quer saber após quanto tempo a velocidade de metabolização do álcool será maior que a velocidade de absorção para a corrente sanguínea. Tá? Então ele quer saber após quanto tempo isso aqui vai ser maior. Então vamos olhar lá no gráfico. Ó. Pessoal, a partir do momento que você vai tomando esse álcool, a concentração na corrente sanguínea ela vai aumentando, que é o que está acontecendo aqui nas 4 doses. Tá? Depois, quando o seu organismo vai metabolizando esse álcool, porque a velocidade do organismo ela é maior para poder metabolizar a quantidade de álcool ingerida, tá? Então, depois disso, ela vai diminuir, tá? Como ele está falando aqui para 4 doses, né? 4 doses nós vamos ter essa linha verde aqui, ó, tá? Onde que a concentração começa a diminuir? Aqui em cima no topo, ó, tá? E aqui em cima no topo, ó, vocês descendo aqui para baixo, ó, retinho, ó, nós vamos ter aí, ó, um tempo de quanto, ó? De 1 hora, tá? Então, com isso, ó, nós temos a resposta da letra A. Letra A é 1 hora. Vamos agora para a letra B. Letra B fala assim, ó, um teste do bafômetro realizado 2 horas após a ingestão de destilado acusou a presença de 0,019 miligramas de álcool por litro de ar expirado por um condutor. Considerando essas informações e as contidas no gráfico, determine quantas doses de destilado o condutor havia ingerido, tá? Justifique. Aí ele passa aqui um dado aqui embaixo, ó. Dado a proporção entre as concentrações de álcool, sangue, né? No sangue e no ar expirado é de 2.300 para 1, tá? Então, o que isso significa, ó? Que ele vai ter uma proporção de 2.300, né? 2.300 para 1. Isso para o sangue, 2.300. E 1 aqui vai ser de ar. Tá? O que nós podemos fazer aqui? Ó? Nós podemos escrever aqui, ó, como lá em cima aqui está 0,019 miligramas de álcool por litro de ar, tá? Então aqui nós podemos escrever assim, ó, que 2.300 miligramas, né? 2.300 miligramas de sangue vão estar em 1 miligrama do ar. Tá? Por quê? Porque foi a relação que ele passou aqui, ó. 2.300 de sangue para 1 de ar. Só que
O exercício aqui passou, ó, 0,19 miligramas de álcool por litro de ar, tá? Então, ó, que está no ar. Então, esse 0,019 miligramas, ó, miligramas, né, de álcool por litro de ar, é o que está no ar, tá? Eles vão estar aqui, ó, chegar em X, né? Concentração no sangue, tá? Como é que resolve essa regra de 3, ó? Multiplica cruzado. X vezes 1 vai dar X, né? Igual a 2.300 vezes 0,019. X aí vai dar 43,7 miligramas, tá? Com isso, ó, só olhar lá no gráfico. Não esqueça o seguinte, ó, ele está perguntando aí, que nós esquecemos de marcar aqui, ó, determine quantas doses, tá? Como nós achamos esse 43,7 miligramas, nós vamos olhar no gráfico aqui, ó. Onde que está miligrama no gráfico aqui, ó? Tá nesse eixo aqui, ó, no eixo Y, tá? Então, 43,7, ó, vai estar aproximadamente aqui, ó. 43,7, tá? Então, se você pegar aí no gráfico, ó, e vir retinho para cá, ó, ele vai interceptar aí, ó, a região de quanto, ó? Essa região aqui de laranja, ó, que é a região de 3 doses, tá? Região de 3 doses aí. Então, com isso aí, a resposta aí, ó, vai ficar igual a 3 doses, tá? Exercício 8 aí, ó. A utilização de processos de biorremediação, né, de resíduos gerados pela combustão incompleta de compostos orgânicos tem se tornado crescente, visando minimizar a poluição ambiental. Para a ocorrência de resíduos de naftaleno, algumas legislações limitam sua concentração em até, ó. Então aqui ele tem a concentração em até 30 miligramas por quilo para o solo agrícola, tá? Vamos fazer as anotações aqui, ó. Primeiro, ele está usando aí o solo agrícola, né? Agrícola. E ele aí tá com uma concentração aí, ó, de 30 miligramas por quilogramas. Depois ele fala assim, ó, e 0,14 miligramas por litro para água subterrânea, tá? Então vamos anotar aí também, ó. Ele tem aí a água, né? Subterrânea, né? E para isso, ó, ele está tendo aí uma concentração de 0,14
miligramas por litro. Aí ele continua a leitura lá, ó. A quantificação desse resíduo foi realizada em diferentes ambientes, utilizando-se a amostra de 500 gramas de solo e 100 ml de água, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós vamos montar regras de 3. Ó. Aqui eu vou ficar com 30 miligramas para 1 quilogramas de solo, né? Só que o seguinte, ó, deixa eu escrever de novo aqui que ficou uma garrancheira danada. Só que o seguinte, ó, a 1 quilograma de solo. Só que ele passou aqui, ó, pessoal, 500 miligramas do solo, ó. Como aqui está em quilos, nós vamos ter que transformar, tá? Como é que transforma isso? Divide esse 500 aqui por 1000. 500 dividido por 1000, nós vamos chegar num valor aqui igual a meio quilogramas. Vou escrever aqui embaixo, tá? Ó, que ali depois a gente faz o outro. Chegar no valor aí, ó, de meio quilogramas. Então vem aqui, ó, e coloca aqui, ó, para ficar quilogramas de solo embaixo de quilogramas de solo. E aqui eu vou colocar embaixo do 30 aqui é a minha pergunta, eu vou colocar x, tá? Vou armar uma outra continha para água subterrânea da mesma forma, da mesma maneira, ó. Na água subterrânea aí ele falou que tem 0,14 miligramas, certo? Para 1 litro de água. Aí o exercício passou aqui, ó, 100 ml, tá? Como aqui, ó, tá litros de água, tá? Pessoal, por que eu coloquei 1 nos dois, ó? Por causa daqui, ó, barra quilograma, ou seja, para 1, tá? Aqui também, ó, barra litro, ó, significa para 1, tá? Então, voltando aqui, ó, como aqui eu tenho litros, aqui ele passou ml, então nós vamos ter que transformar também, ó. Como é que eu transformo de litros para ml? Vai dividir por 1000, tá? Dividido por 1000, nós vamos chegar aqui no valor de 0,1 litros, tá? Aí é só colocar aqui, ó, 0,1 litros de água. E aqui nós vamos colocar x, tá? Com isso, ó, é só resolver as duas regrinhas de 3. Ó. Como é que resolve? Regrinha de 3 multiplica cruzado. Tá? Então, multiplica cruzado. Vamos resolver a da esquerda primeiro. Ó. X vezes 1 vai dar x igual a 30 vezes meio. Meio é metade, tá? Meio é metade. Metade de 30 dá quanto? Dá 15. 15 o que que nós descobrimos aqui, ó? Miligramas por quilogramas. Vamos fazer o outro. X vezes 1 vai dar x igual a 0,14 vezes 0,1. X igual 0,14 vezes 0,1 vai dar 0,014. Nesse caso aqui é miligramas por litros, tá? Só que olhando aqui na tabela, ó, vejam o seguinte, ó, eu preciso ter gramas, tá? E nos dois casos aqui nós descobrimos o quê? Descobrimos miligramas, tá? Como que eu transformo de miligramas
para gramas, tá? Também é dividido por 1000, tá? Então, nós vamos dividir o 15 por 1000, 15 dividido por 1000, e nós vamos dividir o 0014 por 1000. Com isso, ó, com isso nós vamos ficar aqui, ó, 15 dividido por 1000 vai dar 0,015. Só que agora é gramas, tá? E aqui, ó, 0014 dividido por 1000 vai dar 0,000. Vai dar, deixa eu ver quantos zeros aqui. Vai dar 3 zeros, né? Vou fazer aqui. 0,014 dividido por 1000. 4 zeros, 14. É o zero que já tinha, mais os 3 aqui do 1000, tá? Então, mais um zero aqui e o 14. Só que agora é gramas, tá? Só que aí, pessoal, ó, se vocês olharem as alternativas, ó, vai falar assim, professor, mas ó, as alternativas todas têm, ó, 10 elevado a alguma coisa, ó. Estão em notação científicas, tá? Então nós vamos ter que transformar essa notação científica, tá? Para transformar em notação científica, lembra que o resultado tem que ser entre 1 e 10, tá? Esse número 0015, ele não está entre 1 e 10, tá? Como é que nós passamos ele para 1 e 10? Ó, é só andar a vírgula. A vírgula está aqui, ó. Ela vai andar para a direita, ó. Uma casa para a direita, mais uma casa para a direita, ó, para ficar no 1,5. Por que 1,5? Porque 1,5 é entre 1 e 10. Com isso é só a gente contar. Vírgula para a direita diminui, tá? Então vai ficar negativo, ó. Aqui a vírgula estava aqui é 0, estava aqui, ó. Veio para cá menos 1, veio para cá menos 2, tá? Então isso aqui vai ficar x igual a 1,5 vezes 10 elevado a menos 2 gramas, tá? São as casas que eu andei, pessoal, ó. Vírgula estava aqui, ó. Vírgula estava aqui. Veio uma casa para a direita, menos 1, mais uma casa para a direita e parou aqui, menos 2. Por isso que é 10 elevado a menos 2, tá? Mesma coisa que eu vou fazer aqui nesse outro número, ó. A vírgula está aqui, ó. Uma casa para a direita, menos 1, mais uma, menos 2, mais uma, menos 3, mais uma, menos 4, parou aqui, menos 5, tá? Então, esse x aqui vai ficar x igual a 1,4 vezes 10 elevado a menos 5 gramas, tá? Agora ficou fácil, que agora é só olhar na tabela, tá? Então, vamos de novo na pergunta, ó. A pergunta está aqui embaixo, ó. O ambiente que necessita de biorremediação é o... que é biorremediação? Ó, já esqueci, né? Vamos ler lá no texto, ó. A utilização de processos de... Lá no início, ó. Biorremediação de resíduos gerados pela combustão incompleta de compostos orgânicos tem se tornado crescente, visando minimizar a poluição ambiental. Para a ocorrência de resíduos de naftalina, algumas legislações limitam, tá? Limitam sua concentração até, ó. Então ela não pode ser maior, ela tem que ser menor, tá? No caso aqui do primeiro, ó, do solo 1 e solo 2, ó, ele tem aqui, ele passou um resíduo de, deixa eu só apagar isso aqui. Ele passou um resíduo de 1 vezes 10 a menos 2, certo? Para o solo 1.
E ele passou para o solo 2 um resíduo aí, ó, máximo de 2 vezes 10 a menos 2, tá? E o que aconteceu é o seguinte, ó. Na verdade, eu estou falando o contrário, ó. Na verdade, o valor máximo é esse que nós descobrimos aqui, ó. Tá? 1,5 para o solo agrícola, esse aqui é o valor máximo. E o valor máximo da água subterrânea, que nós descobrimos aqui, ó, é 1,4 vezes 10 a menos 5 para a água subterrânea, tá? Olhando aqui, ó, nos dois casos aqui, vamos olhar o solo. Eu tenho o solo 1 e eu tenho o solo 2, tá? O solo 1, o valor aqui 1 está menor que 1,5, então ele não precisa de biorremediação, tá? Já o solo 2, o valor aqui está maior, ó, 2 vezes 10 a menos 2, ó, 2 é maior que 1,5. Então esse solo 2 ele passou do limite, então ele precisa de biorremediação, tá? Com isso, a alternativa correta é a letra B. Exercício 9, ó. Um frasco contém o seguinte rótulo: H2SO4, que é o ácido sulfúrico, tá? Aqui, tá? Esse aqui, ó, já falei para vocês, ó, é abreviação de aquoso. E aquoso significa que está dissolvido na água, tá? Então, colocar aqui, ó, H2O, tá? Aí ele continua, fala assim, ó, concentração 165 gramas por litro. E ele passou uma densidade de 1,10 gramas por centímetros cúbicos, tá? E lá embaixo ele pergunta o seguinte, ó, qual a massa de 1 litro dessa solução, tá? Então ele quer saber aqui, ó, a massa de solução, tá? Aí é importante lembrar o seguinte, ó, nós temos aí duas formulinhas, tá? Duas formulinhas aí. Por que eu falo duas? Ó, porque foi o que ele passou aqui, passou concentração e densidade, tá? Então nós vamos ter que usar a fórmula da concentração ou da densidade. Nesse caso aqui, qual fórmula que eu tenho a massa da solução? É a fórmula da densidade. Densidade é massa da solução dividido pelo volume da solução. Quanto que vale a minha densidade? Vale 1,10, tá? Posso colocar só 1,1, posso tirar esse zero aí. Gramas por centímetros cúbicos. A massa da solução eu vou descobrir. Então repete. O volume da solução aqui, ó, foi de 1 litro, ó, 1 litro dessa solução, tá? Só que aqui, ó, no exercício, nós temos aqui centímetros cúbicos, ó. E centímetros cúbicos é a mesma coisa que ml, tá? Então nós temos que transformar esse litro aqui para ml, tá? Então 1 litro vai ser equivalente a quanto? Vai ser equivalente a 1000 ml, tá? Então nós colocamos esse 1000 aqui, ó, aqui embaixo. E nós vamos multiplicar cruzado, tá? Como aqui embaixo do 1,1 não tem nada, você considera 1, tá? Então vai ficar massa da solução vezes 1 vai dar massa da solução. Igual a 1,1 vezes 1000. Então vai ficar aí com massa da solução igual a 1,1 vezes 1000 vai dar
1.100 gramas, tá? Vai dar aí 1.100 gramas, tá? Isso aqui é a massa da solução. Vamos agora para a letra B. Letra B, ele fala assim, ó. Qual a massa de ácido, tá? Presente também, ó, em 1 litro dessa solução. Esse ácido, pessoal, é esse H2SO4 aqui, ó, que está dissolvido na água, porque é uma solução aquosa. Então, esse ácido aqui, ó, ele vai ser o nosso soluto. Vai ser o nosso soluto, tá? Então, ele quer saber a massa do soluto. A fórmula que tem a massa do soluto é a da concentração. Então, concentração é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. A concentração aí, ó, é 165, igual a massa do soluto, repete porque é a pergunta, dividido pelo volume da solução, tá? No caso aqui, ó, esses 165 gramas, a concentração já está em gramas por litro, ó. Observem aqui, ó, gramas por litro, tá? E como aqui também é litros, ó, não precisamos transformar nada, tá? Já está em litros, tá? Então é só pegar esse 1 litro aqui da letra B, colocar aqui embaixo, tá? Embaixo do 165 não tem nada, considera 1, tá? Então aqui, ó, multiplica cruzado vai dar na mesma, tá? Vai ficar massa do soluto vezes 1 vai dar massa do soluto. 165 vezes 1 vai dar 165. Então, a massa de soluto é 165 gramas. Tá? Vamos agora para a letra C. Letra C fala assim, ó, qual a massa de água em 1 litro dessa solução também? Então, ó, letra B ele quer saber massa de água em 1 litro de solução. Então, pensa o seguinte, ó, a água, pessoal, é o nosso solvente, tá? Ó. Solvente. Então ele quer que só calcule a massa de solvente. É importante lembrar o seguinte, ó, o que é uma solução? Solução nada mais é que o seguinte, ó. Solução vai ser o soluto mais o solvente. Então, se eu pegar a massa do soluto, se eu pegar a massa do soluto mais a massa do solvente e somar as duas, eu vou ter a massa da solução, tá? Quanto que foi a massa de soluto que nós descobrimos? Ó, foi 165 gramas. A massa do solvente não temos, vamos calcular. E a massa da solução é 1.100, tá? Como nós estamos calculando aqui, ó, a massa do solvente, ele tem que ficar sozinho, tá? E com isso, ó, esse 165 aqui está mais, ele vai passar para o lado de lá da igualdade como menos, tá? Então vai ficar 1.100 menos 165. Com isso, a massa do solvente é igual a 935 gramas. Essa aqui é a resposta da letra C, tá? Ó. Letra C que nós fizemos aqui, ó. Exercício 10, tá? Em um procedimento laboratorial, obedecendo às medidas de segurança necessárias, 200 gramas de KOH, hidróxido de potássio, tá? Foram dissolvidos em 800 ml de água, fornecendo 840 ml de solução. Calcule. Letra A. A concentração da solução
expressa em, então ele quer a concentração expressa em gramas por litro, tá? Então vamos marcar aqui, ó, letra A. Letra A. Ele quer que você calcule a concentração, ponto de interrogação, em gramas por litro, tá? Qual que é a fórmula que nós utilizamos para calcular a concentração? Concentração é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Concentração ele pediu para você calcular, vamos repetir a letra C. A massa do soluto, ó. Massa do soluto ele passou aqui em cima, ó. É o 200 gramas de KOH, ó, que foram dissolvidos na água. Então era o soluto, tá? Então é só colocar aqui, ó, 200 gramas, tá? Dividido pelo volume da solução. Ele passou também o volume da solução, ó. 840 ml de solução, tá? Só tomar cuidado com uma coisa, ó. Como aqui ele quer em litros, ó. Ele quer em litros, ó. Gramas por litro, nós precisamos transformar esse 840, ó. Então vamos dividir por 1000, tá? Vamos chegar aqui, ó, num volume de 0,84 litros, tá? É só colocar aqui embaixo, ó, no lugar do volume. 0,84. Concentração vai ficar igual, ó, 200 dividido por 0,84. Então, 200 dividido por 0,84 vai dar um valor aí de 238. Dá um valor de 238,09. Vai dar quebrado, tá? Vai dar um monte de número aqui, ó. Coloca dois números depois da vírgula. Gramas por litro. Isso aqui é a resposta da letra A. Vamos agora para a letra B. Letra B quer que você calcule a densidade da solução expressa em gramas por litro e em gramas por centímetros cúbicos, tá? Então ele quer que você calcule a densidade dessas duas maneiras. Vamos marcar aqui, ó, ele quer que você calcule a densidade em gramas por litro e ele quer que você calcule a densidade em gramas por centímetros cúbicos, que é centímetros cúbicos é a mesma coisa que ml, tá? Não esqueça. Vou colocar direto aqui, ó. Então vamos colocar na fórmula da densidade, ó. A densidade, vou marcar aqui em cima, ó. Nos dois casos vamos usar essa fórmula, ó. Densidade é a massa da solução dividido pelo volume da solução, tá? Com isso, ó, vai ficar a densidade, que é a pergunta que nós vamos descobrir, repete a letra D. A massa da solução, nós não temos a massa da solução, ó. Nós só temos a massa de soluto, que é os 200 gramas, tá? Só que ele passou aqui, ó, um volume de água aqui, ó, de 800 ml, tá? No caso da água, é importante lembrar o seguinte, ó, a densidade da água, marcar aqui em cima, ó, a densidade de H2O é igual a uma miligrama caramba, botando errado. A densidade da água é igual a 1 grama por ml, tá? Então, no caso da água, que como é 1, ó, o valor é 1, nós podemos falar que 800 ml, só para a água, tá? Que eu posso fazer isso. Para outras substâncias, eu tenho que colocar na fórmula da densidade e fazer o cálculo também. Mas no caso da água, dá certo isso aqui. Ó. 800 ml, se eu tirar o ml, ó, no lugar do ml, ó, vejam só na fórmula aqui, ó.
Não é grama aqui, ó, por ml, é só tirar o ml e colocar gramas, tá? Então nós vamos ter aqui, ao invés de ter 800 ml de água, nós temos 800 gramas, tá? 800 ml é a mesma coisa que 800 gramas, tá? Com isso, ó, nós vamos ficar o seguinte, ó. Lembra lá do exercício anterior. A massa, vou fazer aqui em cima. A massa da solução ela é igual à massa do soluto mais a massa do solvente, tá? Então, a massa da solução vai ficar a massa do soluto, que é 200 gramas, mais a massa do solvente, que é 800 gramas. Então, a massa de solução aqui vai ficar igual a 1000 gramas, tá? Então, é só colocar aqui, ó, na fórmula, ó. A massa da solução aqui vai ser 1000, dividido pelo o volume da solução, tá? O volume da solução, nesse caso aqui, tem que ser em litros. Então, vamos pegar aqui o 0,84, tá? Nós vamos descobrir a densidade. Essa densidade vai dar 1000 dividido por 0,84. Essa densidade aí vai dar 1190,47, né? 1190,47 gramas por litro, tá? Agora, o mesmo cálculo aqui para outra densidade, só que essa outra densidade, ó, ele quer saber em gramas por ml. Gramas, então repete aqui, ó, 1000 gramas. Só que em ml. Esses 0,84 aqui litros, ó, eles vieram aqui do 840 ml, tá? Então é só dividir por 840. Com isso, a densidade aqui vai dar 1,19 gramas por ml. Exercício 11, ó. Uma solução cuja densidade, grifinho aí, ó, densidade é igual a 1,25 gramas por centímetro cúbico. Foi preparada pela adição de 160 gramas de KI em 760 ml de água. Determine a concentração dessa solução expressa em gramas por decímetro cúbico. Tá? Então vamos lá, ó. Ele passou aí a densidade, né? Ele passou aí a nossa densidade, né? 1,25 gramas por centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos é a mesma coisa que ml, tá? Por isso que eu vou colocar direto aqui já. Ele passou aí esse KI, ó. Esse KI está em água. Então esse KI aí, ó, é a massa do soluto. Então, ó, é a massa do soluto. Massa de soluto. 160 gramas, tá? Esses 760 ml de água aqui, ó, o que nós vamos fazer, ó? Lembra lá, ó. Vou pegar ele aqui, ó. Puxar aqui, ó. Quanto que vale a densidade da água? 1 grama por ml, tá? Então, nós podemos falar que esses 760 ml de água aqui, ó, eles equivalem
a 760 gramas, tá? Só para a água que eu posso fazer isso, tá? Porque a densidade dele é 1, tá? Então, ó, 760 gramas, tá? Então aqui, ó, com isso eu vou ter uma massa de solvente, a água é solvente, tá? Substância que é dissolvida é soluto, substância que dissolve a outra é solvente. Então eu vou ficar com a massa de solvente de 760 gramas, tá? 760 gramas. Tranquilo? Com isso, ó, nós podemos calcular aqui agora a nossa concentração, tá? Concentração vai ficar... Vamos calcular aqui primeiro. Não vai precisar da solução, é verdade. Vamos calcular a concentração. Concentração vai ficar a massa do solvente dividido pelo volume da solução. Concentração foi a pergunta, tá? A massa, anotei solvente ali, é soluto. Oh, meu Deus. Concentração não é massa de solvente não, pessoal. Concentração é a massa do soluto, tá? Quanto que vale a massa do soluto? Tá aqui, ó. Massa do soluto é 160 gramas. Coloca aí. 160. Quanto que é o volume da solução? Agora que pegou, agora o bicho pegou. Ele não passou o volume da solução, tá? Só que para isso ele passou a densidade, ó. A densidade ele tem aí, densidade é a massa da solução. Acho que aqui corta, né, no vídeo. Dá uma olhadinha. Acho que aqui corta. Vou escrever mais para baixo aqui. Escrever mais para baixo aqui. Densidade é a massa da solução dividido pelo volume da solução, tá? A densidade aí é de 1,25. A massa da solução nós não temos, tá? Mas só lembrar o seguinte, ó. Quanto que vai ser a massa da solução? Se eu somar massa da solução vai ser igual a massa do soluto mais a massa do solvente, tá? Então, a massa da solução... Tá M feio da bexiga, hein? Massa da solução vai ficar a massa do soluto, que é 160, mais a massa do solvente, que é 760, tá? Com isso, ó, a massa da solução vai ser igual a 0 com 0, 6 e 6, 12 vai 1, 7 e 1, 8 com mais 1, 9, 920 gramas, tá? Então, nós colocamos aqui, ó, massa da solução é 920. O que nós vamos descobrir aqui? O volume da solução, tá? Como que resolve isso aqui? Multiplica cruzado. Volume da solução, só inverter aqui, ó. Volume da solução vezes 1,25, ó. 1,25 vezes volume da solução. Igual ao 920, ó. Só trocar de lado, ó. O volume da solução foi para cima, né, junto do 1,25. Agora, 1,25 vem para baixo no lugar dele, ó. Vai ficar volume da solução igual a 920 dividido por 1,25. Então, volume da solução vai ficar igual. Então, 920, ó,
dividido por 1,25, (920) dividido por 1,25. 920. Caramba, minha calculadora aqui tá ruim. 920 dividido por 1,25. Isso dá 736. Tá? Então o volume de solução aqui, ó, vai ser 736. Quanto que vai ser a unidade aqui, ó? Como a densidade, ó, lá no início, ó, é gramas por centímetros cúbicos, tá? E centímetros cúbicos é a mesma coisa que ml, então esse volume aqui ele vai sair em ml, ó, 736 ml, tá? Deixa eu só escrever 736 ml. Só que o seguinte, ó, ele pediu para calcular a concentração em gramas por decímetro cúbico. E decímetro cúbico são litros, tá? Então nós precisamos transformar esse ml aqui para litros. Então divide por 1000, tá? 736 dividido por 1000, isso aqui vai dar 0,736 litros, tá? E é só colocar aqui, ó, 0,736, tá? Então vai ficar 160. Ixi, Maria, pifou. Vai ficar, pifou não, ainda bem. Vai ficar 160 dividido por 0,736. Com isso, ó, vamos ficar aqui concentração. Ixi, Maria. Agora vai. 160 dividido por 0,736. Então, com isso, ó, vai ficar igual 160 dividido por 0,736. Vai ficar igual a 217,39, tá? Então, a concentração aqui vai ficar igual a 217,39 gramas por litros, que é a mesma coisa que gramas por decímetros cúbicos. Exercício 12, ó. Exercício 12 fala o seguinte, ó, duas bolinhas de cores e densidades diferentes, tá? Então ele colocou aí duas bolinhas com cores e densidades diferentes, tá? No caso aí, olhando, é uma bolinha verde e uma vermelha, tá? Foram colocadas em 3 recipientes, então ele colocou em 3 recipientes, por isso que aqui embaixo eu tenho 3 recipientes. Totalmente preenchidos, uma com álcool, ele passou a densidade do álcool aí 0,8, e uma com água, densidade 1 grama por ml, tá? E o outro, ó, ele falou uma mistura de água e álcool, tá? Então é o seguinte, ó, a mistura dos dois, ó, vai ter densidade quanto? Vai ter uma densidade intermediária, tá? Qual que vai ser um intermediário aí de 0,8 e 1, o meio dos dois? Vai ser 0,9, tá? Então primeiro, ó, você tem aí uma densidade do álcool igual a 0,8 gramas por ml. Você tem uma densidade da água igual a 1 grama por ml. E a densidade aí da mistura, que vai ser intermediária as duas lá, tá? A mistura dos dois. Qual que vai ser o intermediário aqui, pessoal? Ó, entre 1 e 0,8. Vai ser 0,9, tá? O meio dos dois, intermediário dos dois. Então a densidade da mistura vai ter densidade 0,9 gramas por ml.
Com isso, ó, ele colocou duas bolinhas lá. Ele colocou uma verde, e ele colocou uma vermelha. O que nós podemos observar aqui nesses dois casos? Ó? Na verde e na vermelha, tá? No caso aqui, ó, se a gente observar os três recipientes, nós vamos ver o seguinte, ó. Nesse primeiro da letra A, as duas bolinhas estão em cima, estão flutuando, ou seja, significa que as duas bolinhas têm que ter densidade menor do que o líquido que está no recipiente. Já no B, as duas bolinhas estão afundando, ou seja, as duas bolinhas têm densidade maior que a do líquido, tá? E no recipiente C, uma está afundando e a outra está flutuando, ou seja, uma tem densidade maior que o líquido e a outra tem densidade menor, por isso que flutua, tá? Com isso, ó, nesse primeiro aqui do A, nós vamos ter o álcool. O álcool não, a água, desculpa. Nós vamos ter H2O nesse primeiro aqui, ó. Professor, por que eu sei que eu tenho aqui H2O? Porque você tem um líquido aqui, ó, que tem densidade 1, certo? E as bolinhas aqui, ó, a densidade das duas é menor, por isso que elas são menores, por isso que elas flutuam, tá? Já no outro aqui, você vai ter o álcool. E as duas bolinhas têm densidade maior que o álcool, por isso que as duas afundam, tá? Ou seja, vai ter densidade maior que 0,8, tá? Então, o que acontece, ó? Nesse 0,8 aqui no segundo líquido, ó. Nesse primeiro caso, as duas flutuam, ou seja, tem densidade menor que 1, tá? Menor que a água, que 1. Então, vai ser uma menor que 1 e a outra, as duas vão estar menor que 1 e vão ser maior que 0,8, por isso que elas afundam, tá? E no outro aqui nós temos a mistura, que a densidade é 0,9. Com isso, agora vocês vão ficar mais fácil de entender, ó. Com isso, ó, no da mistura, a verdinha afunda, tá? A verdinha afunda, então a densidade dela é maior que 0,9, tá? Como ela não pode ser maior que 1, então muito provavelmente essa mistura aqui, essa bolinha verde, ela tem densidade 0,95, tá? E como aqui a bolinha vermelha ela está flutuando, ou seja, tem que ser menor que 0,9. Então ela muito provavelmente ó, tem densidade aqui 0,85, tá? Então com isso ó, vai dar certo. Ó. No primeiro caso, ó, no A, as duas, uma é 0,95, a outra é 0,85. Os dois são menores que 1, então por isso que os dois flutuam. Tá? No segundo caso, no B, né? No caso aí. As duas bolinhas têm densidade maior que 0,8. Então tá correto, ó. 0,95 e 0,85. As duas é maior que 0,8, por isso que as duas afundam. E no terceiro caso, a densidade do líquido é 0,9, tá? Como uma é 0,95, ela afunda, que é essa daqui. E como a outra é 0,85, ela flutua, porque 0,85 é menor que o 0,9 que está aqui no líquido dentro. Tranquilo? O líquido bastante corrosivo encontrado no interior de baterias de automóveis é, na realidade, uma solução aquosa, tá? Ó, solução aquosa, solução aquosa de H2SO4, tá? Ou seja, ácido sulfúrico na água, aquosa é água. E ele falou que a densidade é igual a 1,26 gramas por centímetros cúbicos, tá? Ou seja, a mistura a mistura dos componentes, né? Água e ácido, né? Deu essa densidade, tá? Lembrando que a densidade da mistura ela é intermediária aos dois, só que porém depende da quantidade que você colocar. Se você colocar metade de cada um, ela vai dar bem no meio dos dois. Agora, se você colocar mais de um e menos do outro, a densidade se aproxima daquela solução que ele colocou mais, do valor daquele que ele colocou mais, tá? Com isso, é importante lembrar o seguinte, ó, a densidade da água
é igual a 1 grama por ml. A densidade do ácido sulfúrico H2SO4 ela é aproximadamente 1,8 gramas por ml. Tá? Aí ele fala assim, ó, uma fábrica de bateria, após receber um lote da referida solução, usou um decímetro para verificar se a densidade dessa solução atendia às especificações. O resultado aparece ilustrado. Sabendo-se que a solução da bateria contém somente H2SO4 e água destilada, tá? Ácido sulfúrico e água, né? E que o densímetro do ácido puro é maior que da água pura e que a densidade do ácido puro, né? Já falamos aqui, ó, 1,8 e a água é 1, então ela é maior que da água. Como a área técnica da fábrica de baterias poderá contornar o problema, fazendo com que a solução tenha a densidade desejada, tá? Então o que acontece aqui, pessoal, ó? A densidade aqui, ele tem, ó, o densímetro que ele está usando aqui tem uma marquinha aqui, ó, essa marquinha aqui, ó. Ela deveria estar aqui, ó, no nível da solução, para ela indicar que seria 1,26, tá? Por que que isso não está acontecendo? Porque aqui dentro, muito provavelmente não, daqui dentro, ó, ele tem uma solução com um valor maior que esse 1,26, tá? Então a densidade aqui está maior do que esse 1,26. Como que nós vamos resolver esse problema aqui? Para diminuir essa densidade aqui, ó, eu tenho que colocar mais do componente que tem densidade menor. Qual que é o componente que tem densidade menor? A água, tá? Por quê? Porque se eu colocar mais dele, essa densidade aí, ó, ela vai se aproximar de 1, tá? E com ela se aproximando de 1, esse valor dela aqui, ó, ela vai diminuir e vai chegar perto do próximo do 1,26. Com isso, a densidade aqui do líquido diminui, ela fica mais leve, a marquinha afunda aqui e vem no nível certo, tá? Então, como que nós vamos contornar, que foi a pergunta aqui, ó, como a área técnica da fábrica de baterias poderá contornar o problema fazendo com que a solução tenha a densidade adequada, tá? Então, vamos anotar aí, ó, a resposta. Adicionando mais água na solução, tá? Exercício 14, ó. Acompanha aí. Uma solução comercial de hidróxido de amônio tem densidade, anota aí, 0,91 gramas por centímetros cúbicos. Ele quer saber a massa da solução, ele quer saber em gramas, que corresponde a 1,5 litros dessa solução. Esse exercício é bem tranquilo, pessoal. Ó. Vamos colocar aí, ó, densidade é igual a massa da solução, que é a pergunta, dividido pelo volume da solução, tá? A densidade aí, ó, é 0,91. A massa da solução, que foi a pergunta, nós vamos calcular. E o volume da solução aqui é meio, tá? Mas cuidado, ó. A densidade aqui está em centímetros cúbicos, tá? E eu já falei para vocês que centímetros cúbicos é a mesma coisa que ml. Então nós temos que transformar esse 1,5 aqui, ó, porque ele está em litros, tá? As unidades têm que ser iguais sempre, pessoal. Se eu uso litros em um, eu tenho que usar litros no outro. Se eu uso ml em um, eu tenho que usar ml no outro, tá? Então 1,5 vezes 1000 vai dar 1500 ml, tá? Como é que eu transformo? Multiplica por 1000, tá? Então coloca aqui, ó, 1500, tá? Resolvendo aqui. Aqui embaixo do 0,91, como não tem nada, significa que é 1, tá? Massa da solução vezes 1 dá massa da solução. 0,91 vezes 1500. Então vai ficar massa da solução igual
0,91 vezes 1.500. Então, 0,91 vezes 1.500. Vai dar 1.365. Então, ó, 1.365 gramas. Então vamos lá, pessoal, para o último exercício aí, ó. Eu falo o seguinte, ó, uma usina de reciclagem, né, de plástico recebeu um lote de raspas de dois tipos de plásticos, tá? Um deles com densidade 1,10 kg por litro e o outro com densidade 1,14 kg por litro, tá? Então vamos anotar aqui, ó. Ele tem, chamar de plástico 1, tá? Densidade do plástico 1 é igual a 1,10 kg por litro. E a densidade do plástico 2 é igual a 1,14 kg por litro. Então ele fala o seguinte, ó, para efetuar a separação dos dois tipos de plásticos, foi necessário preparar 1.000 litros de uma solução, tá? Então ele preparou aqui, ó, 1.000 litros de uma solução de densidade apropriada, misturando-se os volumes adequados de... Então ele colocou nessa solução a água, densidade 1 kg por litro, e uma solução aquosa de NaCl, ó, disponível no almoxarifado da usina, e ele passou a densidade dessa solução de NaCl, ó, 1,25 kg por litro. Aí ele fala assim, ó, esses volumes em litros, ele quer saber os volumes em litros, podem ser respectivamente, tá? Então o que nós precisamos entender aqui? O seguinte, ó. Nesse exercício aqui, ó, ele está montando aí, ó, uma mistura de soluções, tá? Então o que ele vai fazer aqui, ó? Ele vai criar aqui um recipiente, certo? Nesse recipiente ele vai colocar a solução lá que ele tem água e a solução aquosa de NaCl, certo? Vai colocar os dois plásticos, tá? Um vai ter que afundar, vai ter que ter densidade maior do que a mistura, e o outro vai ter que flutuar aqui, ou seja, vai ter que ter densidade menor que a mistura dos dois, tá? Então, com isso, ó, nós precisamos ter aí, ó, uma densidade da mistura igual a quanto? Nós precisamos ter uma densidade aqui, ó, vou colocar aqui, ó, densidade da mistura, ela precisa ser intermediária aos dois plásticos aqui, ó. Ela tem que estar no meio, para ela poder separar os dois. Um ficar em cima com a densidade menor, né? No caso aqui, quem vai ficar em cima? O plástico 1, que tem densidade de 1,10. E quem que vai ficar embaixo? O plástico 2, que tem densidade de 1,14. Para isso acontecer, a densidade da mistura lá tem que ser 1,12. Por quê? Poderia, no caso aí, ó, ser 1,11 ou 1,12 ou 1,13, tá? Poderia ser qualquer um desses três valores aqui, ó. Por quê? Tem que ser maior que 1,10 e menor que 1,14, tá? Esses três se encaixam nisso, tá? No caso aqui, eu vou escolher para o meu cálculo 1,12, tá? Certo? Então aqui, ó, ele tem o plástico 1. Aqui embaixo, ele tem o plástico 2. E aqui no meio, ó, ele tem a solução com a mistura. Tá? Então vamos montar as formulinhas aí, ó. Nós precisamos ter aí, ó, que a densidade, precisamos ter a densidade da mistura. Como que nós vamos calcular a densidade da mistura? Nós precisamos da massa da mistura, tá?
Qual que é a massa da mistura? Vai ser a água que ele utilizou aqui, ó, com o NaCl, que ele também colocou lá, tá? Então nós vamos ter aí, ó, massa da mistura, vai ser a massa de H2O mais a massa de NaCl, dividido pelo volume da mistura, tá? O volume da mistura vai ser o volume de H2O da água mais o volume de NaCl, tá? Vamos começar a substituir aí os resultados, ó. Quanto que é a densidade da mistura que nós estamos adotando aqui no início, ó? 1,12, né, ó? Então vamos colocar aqui, ó, 1,12, tá? Então a densidade aí da mistura vai ser 1,12 igual. Aí vamos colocar aqui, ó, a massa de água repete mais a massa de NaCl repete também. Aqui o exercício, ó, passou que o volume necessário para preparar essa solução, ó, é 1.000 litros, ó. Então, se nós somarmos a água, o volume de água mais o volume de NaCl, ele é igual a 1.000, tá? Então, nós podemos colocar aqui embaixo que a soma dos dois aqui, ó, dá 1.000, certo? Só subir aqui um pouquinho para poder... Peraí que travou aqui. Subir aqui um pouquinho, ó. Com isso, não vai ficar o seguinte, ó. Esse 1.000 aqui, ó. Esse 1.000 aqui, ele tá dividindo aqui, né, ó. Certo, ó. Tá embaixo aqui, né, da fração. Ele pode passar para lá, ó, se ele está dividindo, ele pode passar para lá multiplicando, tá? Então nós podemos fazer assim, ó. 1,12 vezes 1.000, tá? Ele estava dividindo, passa multiplicando. E aqui repete. Massa de H2O mais a massa de NaCl. Com isso, ó, resolvendo aqui, ó, 1,12 vezes 1.000 vai dar 1.120, igual a massa de H2O mais a massa de NaCl. Aí o seguinte, ó, nós precisamos saber o seguinte, ó. Se nós fôssemos fazer aí, ó, a densidade da água, ela seria igual a massa de água dividido pelo volume da água. Mesma coisa se nós fosse fazer para o NaCl, seria a densidade de NaCl igual a massa de NaCl dividido pelo volume de NaCl. Por que eu estou falando isso? Ó, nós podemos fazer multiplicação cruzada aqui, ó, nos dois, ó, tá? E com isso, ó, aqui embaixo da densidade da água não tem nada, é 1. E aqui embaixo da densidade do NaCl também não tem nada, é 1. Com isso nós vamos ficar assim, ó. Essa massa de H2O aqui, ó, que está em cima, vezes o número 1 que está embaixo. Multiplicação cruzada, o de cima vezes o de baixo. Qualquer valor, qualquer incógnita multiplicada por 1 dá ela mesma, tá? Então aqui vai ficar massa de H2O vezes 1 dá ela mesma, igual a densidade de H2O vezes o volume de H2O. Deixa eu só escrever aqui mais para o lado esquerdo, senão não vai caber. Vixe Maria. Não, voltou. Travou, mas ele voltou. Então, ó, vou ficar aqui com massa de H2O é igual densidade de H2O vezes o volume de H2O. Tá? Eu fiz agora aqui, ó, o de cima do lado esquerdo vezes o de baixo do lado direito.
Nesse outro aqui é a mesma coisa, ó. O de cima do lado direito vezes o de baixo do lado esquerdo, tá? Então isso aqui vezes 1 vai dar ele mesmo. Então vai ficar massa de NaCl. Deixa eu só separar aqui para não misturar, né? Ó. Igual. Agora, ó, o de cima do lado esquerdo, vejo o de baixo do lado direito. Vai ficar igual a densidade do NaCl vezes o volume de NaCl. Por que eu estou falando isso? Para nós substituirmos aqui na fórmula, ó, 1120 é igual a massa de H2O. A massa de H2O nós descobrimos aqui, ó, certo? Ó? Então eu posso substituir tudo isso aqui, ó, no lugar de eu escrever massa de H2O, eu posso colocar densidade de H2O vezes H2O, tá? Vamos colocar aqui, ó, densidade de H2O vezes o volume de H2O, mais o outro, ó, mesma coisa aqui, ó. A massa de NaCl eu posso substituir por isso aqui, ó. Posso substituir tudo por isso aqui, ó, densidade de NaCl vezes volume de NaCl. Então aqui vai ficar densidade de NaCl vezes o volume de NaCl. Com isso, pessoal, ó, nós podemos substituir outro negócio aqui, ó, 1120 igual. Nós temos lá em cima, lá, ó, nós temos esses dois valores aqui, ó, que o exercício passou, a densidade da água e a densidade do NaCl, ó. Nós podemos olhar lá, ó, o exercício passou lá, ó, é 1,25 para o NaCl e 1 para a água. Tá? Então nós podemos aqui colocar, ó, a água é 1, então no lugar dela coloca 1, vezes o volume de H2O, mais, aí aqui a densidade do NaCl é 1,25, vezes NaCl. Então, olha lá, ó, o que nós podemos fazer aqui, ó? É importante lembrar que se nós usarmos isso aqui, ó, o volume da água mais o volume de NaCl, ou seja, volume de solvente dissoluto, tem que dar o volume da solução, tá? E o exercício falou que o volume da solução é 1000, tá? Com isso, nós podemos aqui, ó, descobrir o volume de água aqui, ó. Volume de água, volume de água vai ser igual. Agora o seguinte, ó, esse VNaCl aqui, ó, ele tá mais, ele vai passar para lá menos, então vai ficar 1000 menos o V de NaCl, certo? Aí nós podemos substituir aqui na fórmula, pessoal, ó. Por quê, ó? No lugar de VH2O, nós vamos colocar isso aqui, ó, 1000 menos V de NaCl. Então, com isso vai ficar assim, ó, 1120 igual. Aí 1 vezes V de H2O dá V de H2O, né? Aí a gente coloca 1000 menos V de NaCl mais 1,25 vezes o V de NaCl. Aí agora a gente separa, pessoal, ó, tudo que tem letra para um lado, eita, isso aqui, tudo que tem letra para um lado e tudo que só tem um número para o outro, tá? Então o que nós vamos fazer aqui, ó? Esse 1120, eu vou deixar ele aqui do lado esquerdo, 1120.
O 1000 aqui, ó, ele está do lado direito da igualdade, então ele vai passar para cá, mudar de lado. Para ele mudar de lado tem que trocar o sinal. Como ele não tem sinal aqui, ele é positivo. Trocando o sinal dele, ele vai vir para cá, para o lado esquerdo da igualdade, negativo. Então vai ser menos 1000. Igual, tá? Aí nós temos aqui, ó, menos V de NaCl mais 1,25 V de NaCl. Esse V aqui, ó, como ele não tem nenhum número aqui, ele significa que é 1. Ó. Então, menos 1 aqui de NaCl, ó, mais 1,25. Ó. Faz essa conta aí, vai dar quanto? E aqui eu tenho 1120 menos 1000. Então, 1120 menos 1000, essa aqui é tranquilo, né? Dá 120. Então, 1120 menos 1000 vai dar 120. Igual. Agora aqui, ó. Menos 1 V de NaCl com mais 1,25 V de NaCl. Isso aqui vai dar 0,25 V de NaCl, tá? Como é que eu descubro agora aqui o resultado? Ó, tem que deixar esse V de NaCl, ó, sozinho. Então, eu tenho que passar o 0,25 para lá. Como ele está multiplicando, ó, ele vai passar para lá o quê? Vai passar para lá dividindo, tá? Então ele vai ficar assim, ó, 120, 120, aí passa o 0,25 dividindo, igual a V de NaCl, tá? Terminando aqui, ó, V de NaCl vai ser igual a 120 dividido por 0,25, que vai dar 120 dividido por 0,25. Vai dar 480, tá? Então, nós chegamos aqui, ó, que o volume de NaCl é 480. Então, ó, relembrando aquela outra fórmula, ó, na que eu passei lá, ó, volume de H2O mais o volume de NaCl é igual a 1000, que o exercício falou que era igual a 1000, tá? Então, o volume de H2O mais... Quanto que é o volume de NaCl? Acabamos de calcular aqui, ó. Vou fazer aqui de outra cor, tá? Vai ficar destacado a fórmula. Então, o volume de H2O mais o volume de NaCl, que deu 480, isso aqui tem que ser igual a 1000. Então, aqui, ó, o volume de H2O tem que ficar sozinho. Então, esse 480 aqui, ó, ele está somando aqui, ó. Tá mais. Então, ele vai passar para lá menos, tá? Então, 480 vai passar para cá menos. Então, vai ficar 1000 menos 480. Então, volume de H2O, 1000 menos 480 dá 520. Aí você pode me falar assim, professor, olhando essas alternativas aí, ó, não tem nenhuma 480 e 520, tá? Mas por que não tem? Porque lá no exercício, lá no início do exercício, eu falei assim que a densidade da mistura poderia ser 1,11 ou 1,12 ou 1,13, tá? Então, com isso, eu não sei qual das três aqui que seria, entendeu? A correta que ele usou. Então, por isso que o valor dá aproximado, ó, 480 e 520. No caso aí, seria aproximado a quanto? A 500, tá? 500 e 500, que se eu não me engano é a letra C, tá?